Pronto. Silêncio agora. Pessoal, na aula passada, então, de literatura, a gente retomou o trovadorismo, certo? Então, eu voltei para a literatura em Portugal para poder chegar no contexto histórico, né, da literatura brasileira. Tá? Não tem como a gente chegar no Brasil sem antes citar, pelo menos conhecer por alto a literatura em Portugal. Tá? Então, surgiu primeiro com o trovadorismo, tá? E o que aconteceu? Depois de um tempo, então lembram lá que o contexto histórico do trovadorismo era que a Igreja Católica, na época, ela dominava, ou seja, ela liderava o contexto social, a sociedade como um todo. Então, até os senhores feudais, que era na escala da sociedade, eles eram os donos de terra, então eles eram poderosos, porém, eles também serviam à Igreja Católica, tá? Então, o clero estava acima, os padres, enfim, tá? Os líderes religiosos da época. O que acontece? O humanismo, ele não é considerado uma escola literária, tá? Ele é um momento de transição dessa literatura mais medieval para a literatura clássica, tá? Mas aí a gente não pode chegar no classicismo, que é o próximo, a escola literária mesmo, sem passar por ele. Por que ele não é uma escola literária? Ele não possui uma característica específica em suas obras, tá? Tanto que Gil Vicente, que é o principal autor dela, né, desse momento da passagem, ele também aparece no classicismo, tá? Mas, assim, ele foi o nome, ele ganhou maior destaque pelo humanismo por conta da estrutura da sua obra, tá? Outra coisa que também não possui, os autores não tinham características próprias. Então, assim como o humanismo, depois vocês vão ver um outro momento também, que é o pré-modernismo, eles não são chamados de escola literária por conta disso. Eles não têm autores com características específicas em suas obras, tá? Como no caso das outras que vocês vão ver ao longo dessa unidade, tá? Oi? Tá ali pulando, vai chegar aí já. Aí, no caso, né, William? Aí, no caso, o humanismo, então, ele foi, né, o grande destaque dele foi o teatro de Gil Vicente. Então, Gil Vicente, ele foi um dramaturgo, tá? Escritor dramaturgo, que nasceu em torno de 1500, 1502, enfim, nessa faixa de tempo. Ele foi, então, o precursor dos autos. Então, auto... deixa eu só ver aqui, eu lembro só tem o Alto da Barca do Inferno, tá? Que é a obra mais famosa dele. Tem o Alto da Barca do Purgatório, o Alto da Barca do Paraíso, tá? O que acontece? Os autos, então, anos depois, séculos depois, Ariano Suassuna, ele se inspira em Gil Vicente para criar o Alto da Compadecida, tá? Então, o Alto da Barca do Inferno, que de todas as obras é a principal, geralmente é a que é mais cobrada nos vestibulares, assim, futuramente, né, quando vocês forem fazer provas de vestibular, geralmente cai, se cair, né, voltado para o movimento, né, para esse momento de transição, humanismo, cai alguma coisa de Gil Vicente, tá? Então, o Alto da Barca do Inferno, basicamente, ele é escrito em texto teatral, tá? Então, ele é aquela estrutura cena tal, aí tem lá a descrição da cena, depois vem o nome das personagens e o diálogo delas, tá? E aí, no caso, ele conta a história, então, de várias pessoas que tiveram uma vida, às vezes, em pecado, enfim, tiveram todo o seu processo, né, de vida aqui na Terra, e aí essas pessoas morrem, e aí elas vão ser julgadas, né? Então, elas vão para esse purgatório, esse momento ali, onde tem a barca que leva as pessoas para o céu e a barca que leva as pessoas para o inferno, tá? A barca que leva as pessoas para o céu é liderada por Deus, né? E as que levam as pessoas para o inferno pelo Lúcifer, né? O demônio. E aí, no caso,
vão várias pessoas. Aí tem o judeu que ele era mesquinho, aí tem o sapateiro que roubava, ele tapeava as pessoas. Enfim, aí as pessoas elas passam pelo processo de serem julgadas e aí depois a decisão é tomada. Se elas vão para o inferno, vai para a barca do inferno. Se vai para o céu, a barca do céu, né? Tá? Então, basicamente, a história do Alto da Compadecida é baseado, é o mesmo processo, tá? Só o que muda é o contexto social. Igual o Gil Vicente, ele pegou profissões, pessoas que eram da época dele, tá? Aí Ariano Suassuna, ele fez a releitura pegando a cultura nordestina. Então, tem lá, né, o padeiro, que é traído pela esposa, o padre e o bispo, que são mesquinhos, né? Eles só pensam em dinheiro, eles não pensam no bem-estar, né? Eles não pensam no bem-estar das pessoas. Aí tem, né, os sertanejos ali que passam por dificuldade, o cangaceiro, enfim, aí ele foi trazendo elementos da cultura nordestina em seu texto. Mas, assim, a estrutura do Alto da Compadecida é a mesma coisa do da Barca do Inferno, tá? Aí, no caso, então vamos lá, né? Fazer as análises ali, Idade Média caiu, né? Ela perdeu, ou seja, a Igreja Católica, ela perdeu o domínio que ela tinha ali na Europa, e aí passou a surgir o Renascimento, tá? Ou seja, ideias clássicas, ideias novas para o tempo, tá? Aí o feudalismo ele caiu, né, como sistema no tempo, tá? Aí o feudalismo ele caiu, né, como sistema da economia ali, os senhores de terra passaram a surgir o mercantilismo, que era o quê? A troca de produtos, a venda e troca. Eles começaram a viajar, né? No caso, o processo das grandes navegações começou a surgir, tá? E aí a busca por novas terras, exploração de novas terras começou a surgir aí, tá? Nobreza versus burguesia, que é praticamente a mesma coisa, tipo, só mudava que só mudou o nome mesmo, porque eram pessoas da alta sociedade ali, tá? Cavalaria passou a dar lugar para a marinha, então foi, como eu falei, o processo de grandes navegações ali. Eles começaram a trabalhar na construção e de barcos de grandes navegações para poder explorar novas terras. Então, né, o contexto da marinha, da troca também, né, de mercadorias baseadas aí nas navegações, tá? A religião, ela perdeu espaço para a ciência, ou seja, nem porque antes, nessa época da Idade Média, as explicações que davam para determinados acontecimentos era porque Deus quis, tá? Então, aí o que passou? Não é mais Deus, agora a gente mas o homem ele pode intervir, então a ciência começou a ganhar espaço. O homem ele pode descobrir por si só as coisas também, a resolução de problemas ali, tá? Não é só Deus que controla, né? Não está acima de tudo. Então, o que aconteceu? O teocentrismo caiu e deu espaço ao antropocentrismo, ou seja, Deus era o centro de tudo. Deus é a explicação para tudo. Agora não. O homem ele pode ir em busca do seu próprio autoconhecimento e das explicações de determinados fatos, tá? Então, o espiritualismo, ou seja, o contexto espiritual, deu lugar ao contexto mais material. Então, a busca por riqueza, por ouro, por outras especiarias aí, começou a ganhar espaço. Você assinou, Rafa? Assinou. Aí, as características ideológicas, então, desse movimento foram as seguintes, tá? Abandono absoluto da subordinação da Igreja Católica, como eu falei, a Igreja Católica ela caiu e deu espaço a outros questionamentos, né? A ciência começou, as pessoas que a descobrir, por exemplo, que pode haver, né, o surgimento da eletricidade,
do domínio ali de tecnologias específicas da época, tá? Que as teorias, né, de que a Terra não é plana, né, a Terra era redonda, enfim, começaram a surgir, tá? Resgate dos valores clássicos greco-romanos. O que acontece? Lá no classicismo, os contextos de filosofia, de ciência, que eram aplicados na sociedade grega, na sociedade romana, começaram a voltar nesses movimentos, tá? No caso, no classicismo mesmo, ele trabalha em cima desses valores greco-romanos, tá? Procura na ciência uma explicação para fenômenos, como eu disse, que até então eram colocados, né, eram atribuídos a Deus. E a afirmação da capacidade do indivíduo de controlar o próprio destino, porque, como eu falei, na Idade Média, tudo era controle da igreja, tudo era a igreja. Agora não, o homem ele pode ser o autor da sua própria história, sem depender 100% de Deus, da religião para isso, tá? Não é especificamente de Deus, mas da religião, da igreja para isso, tá? Alguém tem alguma dúvida quanto a essa passagem, tá? Então, vamos lá. Do alto, tá? Pode ir. Pronto, aí só um resumir, então, da análise da obra, para vocês entenderem melhor, tá? Vou ler para vocês. Que por meio, então, da presença de dois barqueiros, ele teve o anjo e o diabo, tá? Eles recebem as almas dos passageiros que passam para o outro mundo. Então, as pessoas morreram, estão lá, né, esperando para serem levadas. A cena passa assim no porto, e, portanto, um dos barcos vai em direção ao céu e o outro vai para o inferno. A maioria dos personagens vão para a barca do inferno. Durante suas vidas não seguiram o caminho de Deus, foram trapaceiros, avarentos, interesseiros e cometeram diversos pecados. Tá? Mas, na verdade, Gil Vicente ele quis mostrar o quê? Ele quis fazer uma crítica, falando que o homem ele não é perfeito. Ele peca. Isso é da questão do ser humano mesmo. Porque o que acontece na Idade Média, né, vocês já estudaram, e vocês percebiam que o julgamento das pessoas era mais ríspido, era mais rígido. Então, se você não seguisse qualquer coisa que você fizesse, você podia ser punido até com a morte. As pessoas matavam ali. E, às vezes, e todo mundo ali, inclusive os líderes religiosos, eles pecavam também. Todo mundo que estava ali apontando para o outro também pecava. Então, Gil Vicente mostrou isso. Não, o ser humano não é perfeito. Todos nós pecamos, todos, independente de classe social. Até porque o que acontece na Idade Média, a classe social interferia nesse julgamento, se você pecava ou não. E se você fosse rico, dependendo da situação, homem, tá? Se fosse homem, porque se fosse mulher, aí era outra história. Por exemplo, a mulher naquela época, se ela cometesse um adultério, ela era punida com a morte. Entenderam? O homem, ele adulterava também, traía, só que não era punido. Porque falavam que era o normal do homem fazer isso. Então, nesse caso... Então, vamos lá. A maioria dos personagens, tá? Por outro lado, quem seguia os preceitos de Deus e viveu de maneira simples vai para a barca de Deus. Só são pouquíssimas pessoas que vão, tá? No alto da barca do inferno, vão 4 cavaleiros e 2 personagens. Para a barca do anjo. Na barca do anjo. Aí a do resto vai tudo. Então, a alegoria do juízo final é um recurso utilizado por ele
né, através dos personagens. Além disso, cada personagem possui uma simbologia associada à falsidade, à ambição, à corrupção, à avareza, à mentira. Então, ele quis mostrar que o pecado estava acoplado na própria sociedade. Ou seja, a sociedade é avarenta, a sociedade é mesquinha, o ser humano é assim, é da natureza dele. Entendeu? Então, temos aqui os personagens, temos o diabo, o fidalgo, que é o tirano e representante da nobreza, tá? Ele teve uma vida voltada para o luxo. Aí tem o onzeneiro, que era uma espécie de um agiota, enfim, um cara que cobrava os outros lá. O Joene, que é o parvo. O parvo, na época, seria um camponês, um cara simples. O sapateiro, tinha o frade, a Brígida Vaz. O judeu, o corregedor e procurador e os cavaleiros. Tá? Eu vou ler o trecho para vocês verem um pouco como é a obra, tá? Então, o trecho 1, né? Diabo abarca, ola. Que temos gente de maré. Ora venha o carro a ré. Companheiro feito, bem está. Vai tu, mutiere, eramar, e atesa aquele palanque, e despeja aquele banco. Espera a gente que virá. Aí tem o frade, tairairairan, tarara, é porque ele é meio musicalizado. Aí ele repete isso. Aí que é isso, padre? Que vai lá, Del Gratias, seu cortesão. Ele é escrito ainda no português arcaico, tá? Aí, no caso, por exemplo, geralmente podem cair um trecho da obra, né? Como eles são cobrados nessas provas. Eles pegam um trecho da obra e aí colocam para o candidato fazer uma análise, uma interpretação desse trecho, relacionada ao momento que ele, né, o qual passou. Isso vale para todos os momentos que a gente estudar, tá? Todas as escolas, elas são cobradas dessa forma. Às vezes ele coloca, cobrada a interpretação até de imagem. Teve uma questão, era modernismo. Aí tinha o filme que era baseado naquela obra, para você fazer a análise do trecho, aí botaram uma imagem com o trecho do filme, para você analisar a que obra ele pertencia. Então,